meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos começando mais uma edição do nosso Ceará em Pauta, aqui no canal 180 da BrisaNet HDTV. Você que está nos assistindo nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, Alagoas e também em Sergipe. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está ligado também conosco nas plataformas digitais, no canal do YouTube da nossa Sertão TV. Estamos no ar, começando mais um programa. Eu sou o Listênio Alves e estou substituindo o meu amigo Breno Ribeiro, que voltará em breve ao comando do Ceará em Pauta. Mas enquanto isso, eu sigo com você, conversando e debatendo o nosso estado do Ceará e as principais pautas do estado. O nosso convidado desta edição é o Erivaldo Santos. Ele é aqui de Quixeramobim, mas é superintendente do INCRA, esse órgão ligado ao governo federal que é tão importante para uma palavrinha, na verdade, um contexto importante da história do Brasil. Estou falando da reforma agrária e o acesso à terra do nosso país. E o INCRA tem essa importante missão de democratizar o acesso à terra. O Erivaldo vai conversar um pouquinho mais sobre a sua atuação no INCRA, aqui no estado de Ceará. Vamos falar sobre política e muitos outros assuntos. Erivaldo, seja muito bem-vindo aqui ao Ceará em Pauta. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, Listênio. Nós ficamos gratos pelo convite, né, e ter a oportunidade aqui um pouco de falar da atuação do INCRA no Ceará e também discutirmos um tema que é tão importante, né, ao povo brasileiro, que é a política, né? Então, estamos à disposição para as indagações. Erivaldo, eu queria que você já, no começo do programa, falasse um pouquinho como é que foi esse convite para você assumir a superintendência do INCRA. Como foi que você encontrou o órgão aqui no estado do Ceará? Bom, o convite primeiro ocorreu por uma articulação do MST. Então, por ser um órgão que está diretamente ligado, né, à luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST entendeu importante pleitear esse espaço. E o movimento fez uma articulação com os parlamentares, né, os parlamentares do Partido dos Trabalhadores aqui no Ceará, né? Então, tivemos conversa com o deputado José Guimarães, aqui de Quixeramobim, né, colocando a importância do MST fazer essa indicação, né? Também discutimos com a deputada Luiziane Lins. Então, com o entendimento desses parlamentares, né, e do partido, foi apresentado o pleito, né, para o governo federal, e foi aceito, né, e esse diálogo também aconteceu com o movimento sindical, no caso a FETRAES, e foi um nome que foi aceito tanto pelos movimentos como também dentro do Partido dos Trabalhadores. E aí foi feita a indicação, né, e depois aceito pelo Planalto, e nós assumimos a superintendência. E quando nós recebemos o INCRA, primeiro nós encontramos uma autarquia assim, muito toda desarticulada com as suas ações, né, com as suas políticas. Porque o governo anterior, ele foi um dos órgãos muito perseguido pelo governo Bolsonaro. Então, como não havia interesse de fazer a reforma agrária e também utilizar o não avanço da reforma agrária como uma forma de perseguir os movimentos sociais, né, e o MST foi um grande foco do governo passado, do ponto de vista da perseguição, da criminalização, ou de buscar criminalizar, né, os movimentos sociais e a luta pela terra. Então foi um órgão muito atacado, né? Primeiro com a retirada de orçamento. Então você não faz política pública se não tiver orçamento, né? Extinguiu o ministério que cuidava da questão da reforma agrária, que foi o MDA, né? E depois tirou várias ações que o INCRA fazia, como a infraestrutura, cuidava da infraestrutura dos assentamentos, cuidava da educação, assistência técnica, o crédito. Então foram vários programas que existiam dentro do INCRA que o governo passado tirou orçamento e uma diretoria importante para o INCRA, que era aquela que cuidava do processo de desapropriação,
que era a diretoria de obtenção, o governo fechou, né? Porque não queria novos assentamentos. Tanto é que no Ceará, o último assentamento que tinha ocorrido, que tinha sido desapropriado, foi ainda em 2016. Inclusive um projeto ali no final do governo da presidenta Dilma. E viemos ter, depois de 2016, né, um assentamento, agora em maio de 2023, já no governo do presidente Lula, inclusive em Quixeramobim. Que é o assentamento Tingui. O assentamento Tingui, exatamente. De 16 até 2023. 2023. Esse lapso no tempo. Isso. Então o INCRA estava nós recebemos nesse contexto de um orçamento reduzido, né, de ações retiradas do INCRA e também um servidor desmotivado, né, porque o servidor se viu numa situação de não poder executar aquelas ações que eram atribuições da instituição, né, da autarquia. Tanto é que nesse período nós tivemos aí um número significativo de servidores se aposentando, né, por se sentirem prejudicados na sua ação e já estava com o tempo de aposentar, então pediram aposentadoria porque não se sentiram confortável continuar contribuindo com o governo que não queria e não tinha compromisso com a reforma agrária. Hoje, quando você encontra o INCRA nessa situação, você tinha uma situação orçamentária difícil e também um quadro de servidores muito baixo. Como é que faz para recuperar isso, Erivaldo? Para ter esse gás novo dentro do INCRA, que é tão importante para dar terra a quem não tem? Bom, como é que se recupera? Primeiro, tem que ser colocado a reforma agrária como uma política importante, uma política de governo, né? E tem que ser colocado como uma política prioritária. Então, o Estado brasileiro tem uma dívida com a sociedade, tem uma dívida com a luta social, com o movimento social do campo, porque a reforma agrária precisa ser feita. Então, acredito que recuperar essa perspectiva de avanço, primeiro tem que ter orçamento, né? E aí, já adianto, 2024, nós já vamos estar com um orçamento triplicado do que nós tivemos em 2023. Né? 2023, a gente recebe o orçamento, trabalhamos com o orçamento do governo passado, então o presidente Lula, nessa perspectiva de fato, recolocar a reforma agrária como uma ação importante e prioritária do seu governo, nós já vamos ter em 2024 um orçamento triplicado do que nós recebemos em 2023. Né? Ainda não vai ser aquilo que a gente precisa, né, de fato, para fazer aquilo que tem que ser feito pela reforma agrária no Brasil. E uma outra, tem que ter concurso. Então nós temos que, se você tem um número de servidor reduzido, temos que ter concurso para termos mais servidores. E o presidente Lula, inclusive, anunciou, e nós vamos ter agora no concurso unificado, né, o INCRA participará, né, será nesse primeiro ano, agora 24, o INCRA, nesse concurso, terá 742 vagas para o INCRA. Né, numa distribuição nacional, o Ceará receberá de 40 a 50 servidores, né, para reforçar e fortalecer a autarquia aqui no Ceará. Isso vai trazer mais robustez para isso? Sim, com certeza. Para o órgão no Estado? Com certeza. Você vai trazer pessoas sangue novo, né? Então vai dar uma oxigenada nas ações, até porque nós temos, como o INCRA é um dos órgãos que há muito tempo não tem concurso, né? Então nós temos aí um quadro de servidores já numa idade avançada, né? Então, hoje, arrisco dizer que dos 110 servidores que nós temos no INCRA Ceará, nós vamos ter aí, acredito que de 50% a 60% já está numa idade, já está acima dos 60 anos, né? Então, já tem algumas limitações, até do ponto de vista tem algumas limitações para viagem, para atender determinadas demandas, né? Então, acho que com esse concurso vai ajudar e vai fortalecer
a instituição para que a gente possa, de fato, cumprir a nossa missão, que é fazer reforma agrária no Ceará. O INCRA é uma instituição que anda muito, né? Porque vocês precisam visitar muitos municípios, conhecer a realidade dos municípios do interior do estado. Já deu tempo, Erivandro, rodar as regiões do estado, conhecendo as realidades, vendo as dificuldades dos assentamentos, as terras e as situações inúmeras que dos 184 municípios a gente tem? Sim, visitamos todas essas regiões, discutindo a retomada das ações do INCRA, né? Assim como levantando as demandas, né, inclusive demandas reprimidas. Nós temos aí um grande déficit, né, por conta desse desgoverno que tivemos, não só no governo Bolsonaro, mas a reforma agrária ela começou a ter perdas desde que assume o ex-presidente Temer, Michel Temer, e depois sequenciado por Bolsonaro. Então foram anos difíceis para a reforma agrária. Então a gente conseguiu visitar e, inclusive, há toda uma expectativa, de fato, no governo do presidente Lula, e a gente inicia 2024 agora com muita esperança, né, realmente de retomada e de grandes avanços. Muito bem, meus amigos, nós estamos conversando com o Erivandro Santos, ele é superintendente do INCRA aqui no estado do Ceará, o nosso convidado de hoje aqui no Ceará em Pauta. Eu vou fazer uma rápida pausa e na volta do intervalo a gente vai falar sobre os planos da instituição para 2024. A gente volta já. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão, pra mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha pro céu com esperança e segue. Isso é sertão. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a cooperativa de trabalho da indústria de calçados de Quixeramobim. E há 26 anos, aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5.000 colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira, aqui todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção. Acesse o Instagram Cocalc Oficial, clique no link da bio e responda o formulário. Cocalc, venha fazer parte do nosso time.
Estamos de volta. Você que está ligado conosco no Ceará em Pauta, mais um bloco aqui do nosso programa. Estamos recebendo o Erivando Santos, superintendente do INCRA, aqui no estado do Ceará. Erivando, passado esse 2023 e reconhecido todo esse espaço que ficou desses últimos anos, acho que deu para conhecer a casa, pensar perspectivas para o novo ano. A gente já está no novo ano, estamos em 2024, já é um orçamento que foi pensado pelo presidente Lula, pelo novo governo. Como é que vocês estão vendo esse 2024? Quais são as perspectivas? Eu acrescento mais. O INCRA não é só aquele órgão que dá a posse da terra para as famílias que vão ser as futuras famílias assentadas. Ele também trabalha com outras políticas, como, por exemplo, acesso ao crédito, né? E outras políticas que ajudem a fomentar. Porque não é só você ter a terra, você tem que ter a terra e produzir bem, e viver bem, ter qualidade de vida nesse local. E o INCRA também tem políticas voltadas para isso. Vocês estão pensando alguma coisa sobre esses projetos e essas políticas para 2024? Sim, Elistênio, o 2024 para nós é um ano, de fato nós já estamos com o orçamento do governo do presidente Lula, né, nós temos um orçamento triplicado do que nós tivemos em 2023, ainda não é o ideal, né, mas de fato é uma demonstração de apreço e de compromisso com a reforma agrária, de retomada da política de reforma agrária. Então, para nós é um ano, nós acreditamos que vai ser um ano de grandes avanços. E a gente começa o ano com o desafio de fazer uma ação que é uma grande demanda hoje da reforma agrária no Ceará, que é fazer a parte de regularização cadastral. Então, nós temos um passivo de anos aí que o INCRA não cuidou, né, que é de regularizar as famílias. A partir dessa regularização, nós vamos colocar elas aptas a acessar as políticas da reforma agrária, como, por exemplo, o crédito, né? Então, de fato, o INCRA cuida do processo de distribuição da terra através da desapropriação, mas não é só essa, né? Então, o INCRA garante, desapropria, e ali porque a reforma agrária é um conjunto de políticas, de ações, né, que precisam para você, de fato, fazer a reforma agrária. Tem que ter o crédito, a infraestrutura, assistência técnica, temos que cuidar da comercialização, porque não basta você produzir, mas como que vai ser comercializado, para quem vai vender, né? Então, o INCRA, de fato, tem essas políticas, né, e a gente tem uma preocupação. Como também educação, né? O INCRA tem um programa, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Então, será retomado agora em 2024, né, onde existe um programa que fomenta a educação nos assentamentos na reforma agrária, garantindo bolsas de estudo para cursos superiores, cursos técnicos, né, numa perspectiva de capacitar, de preparar, né, as pessoas para a sociedade, né? Por exemplo, eu tenho orgulho de dizer que eu sou egresso desse programa, né? Hoje eu sou advogado e me formei numa política do PRONERA, pela Universidade Federal de Goiás, a UFG. Então, esse é um dos programas, como também será retomado a assistência técnica, que é importantíssimo, né, para apoiar o assentado, né, para que ele possa desenvolver os projetos, né, lá nos assentamentos, vinculado, como eu disse, ao processo de comercialização, com a industrialização da sua produção. E aí destaco, por exemplo, aqui em Quixeramobim, nós temos aqui uma agroindústria do leite, né, que é um laticínio, no assentamento Nova Canaã. Então, isso está dentro da estratégia de agregação de valor e valorização da política de reforma agrária numa perspectiva de colocar os assentados também no mercado. No mercado, né? Erivando, é interessante a gente perceber, assim, sobretudo a situação de Quixeramobim, porque a nossa região é uma região que tem essa veia da reforma agrária muito forte, porque aqui nasce o primeiro assentamento, que é o 25 de maio.
E aí você tem a história também do Movimento Sem Terra ligado a esse assentamento, porque inclusive vai fazer 35 anos aqui no estado do Ceará, nesse ano, o MST. Mas tem alguma coisa que explique de por que o município de Quixeramobim tem tantos assentamentos? Por que tem tanta família assentada em Quixeramobim? E eu queria que você também falasse sobre experiências positivas que existem nesses assentamentos, como, por exemplo, a experiência que existe na Nova Canaã, né? Quem poderia imaginar que um assentamento teria uma agroindústria que produz queijo, leite, nata e não sei o quê, e todos os derivados do leite, feito na comunidade, para a comunidade, que sai da comunidade, que vai para a mesa do quixeramobinense, e tudo isso oportunizando essas famílias, né? Ou seja, mostrando que dá certo se tiver as condições necessárias, né? Isso. Quixeramobim, primeiro, quando você destaca que é um município com bastante assentamento, de fato, e acredito que a justificativa ou a explicação desse quantitativo de assentamento que tem em Quixeramobim, por ser uma região, primeiro, de uma grande incidência de movimento social. Uhum. Né? Quixeramobim tem uma história de luta. Né? O povo de Quixeramobim aqui teve a experiência de conselheiro, embora conselheiro não... A sua história política, ela pouco aconteceu em Quixeramobim, mas ela serve como inspiração para muitas lutas. Né? Nós tivemos aqui também movimentos da igreja, como a CPT, né? As comunidades eclesiais de base. Temos aqui, por exemplo, uma figura em memória, irmã Cristina, Tereza Cristina, né? Então, é uma grande inspiradora para a luta em Quixeramobim. O movimento sindical, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, também tem na sua história muitas lutas, e o MST. Né? Então, o MST surge aqui em 89, e com essa característica de um movimento de massa, né, com o objetivo de organizar os trabalhadores para lutar pela terra. E aí vem o 25 de maio, né, que é o maior assentamento do Ceará, e a partir daí fomentou várias outras ocupações e, posteriormente, né, se transformaram em assentamentos. Então, eu acho que existe essa grande experiência aqui no Sertão Central, no centro do Ceará, e que ela se mostrou uma experiência exitosa, né, e as pessoas começaram, então, a perceber que tinham que se organizar, lutar pela terra, e a partir daí viria as conquistas numa perspectiva de melhorar a vida das pessoas no campo. Então, eu acho que essa é uma das razões que levou aqui a ver essa grande concentração de assentamentos. E as experiências que existem nesses assentamentos, inclusive, a sociedade precisa conhecer. Muitas das vezes, aqueles que falam mal da reforma agrária, eu acredito que quem conhece a realidade dos assentamentos e que conheceu antes as grandes fazendas e hoje assentamentos, se ela conhecer de fato, ela não tem por que falar mal. Né? Pelo contrário, né? Nós temos muito o que falar do ponto de vista positivo. Então você tinha uma propriedade que ela era de um único proprietário, né? Que ela tinha um grau de produtividade, e hoje essa propriedade de um passou a ter 100, 50, 40, né? E ali tanto dando oportunidade, dignidade àquelas famílias, porque ali elas receberam crédito, construíram a sua casa, têm as suas áreas de produção, e hoje a consequência é o resultado para toda uma sociedade. Né? Ela produz alimento, ela se sustenta e ela consegue produzir para o mercado. E eu acho que essa experiência da Canaã, como nós temos várias aqui no Ceará, de dizer que na reforma agrária nós também podemos, dado as condições, a gente pode organizar a produção, ter a nossa agroindústria, né, para produzir o alimento e a gente beneficiar para o consumo interno e também fornecer para o mercado. Né? Assim como acontece na Canaã, aqui no Ceará nós temos várias agroindústrias. A agroindústria aqui é do leite, nós temos do caju, ali no Chorozinho, em um assentamento, nós temos
da carne de caprinos e ovinos lá em Independência, conheço a experiência lá. Lá em Tamboril, nós temos da fruticultura, beneficiamento da fruta com polpa, e todas essas agroindústrias, elas estão fornecendo para os programas de governo e estão colocando também os seus produtos no mercado, né? Então, registraram marca e hoje é um produto que compete com qualquer um outro nas prateleiras dos supermercados. E isso diz muito da possibilidade dessas regiões e desses assentados, né? E é um produto vivo de que a reforma agrária é necessária, né? Sim. E de como essa gente precisa de ter acesso à terra para poder produzir e produzir com qualidade. Você falou de Antônio Conselheiro e não é nada mais do que o lema que Antônio Conselheiro pregava em Canudos, né? Que era justamente que todos tivessem acesso à terra, à água e à dignidade, né? Com certeza. E isso está muito presente, certamente, nesta luta. Evandro, mas falando ainda sobre 2024, só para a gente fechar mais sobre esse assunto, nesse concurso unificado que o governo federal vai fazer para diversos órgãos, então tem vagas para o INCRA aqui no estado do Ceará. Então quem está nos assistindo e tiver interesse de fazer o concurso para trabalhar no INCRA aqui no estado do Ceará, pode se preparar, não é isso? Com certeza. O INCRA receberá 742 vagas, 742 vagas a nível nacional. Para o Ceará, nós vamos ter entre 40, na distribuição para a superintendência, nós vamos receber de 40 a 50 novos servidores. Diretamente. Então, você que está nos ouvindo pode acessar o site do INCRA Nacional, INCRA Oficial, ou o site do INCRA Ceará, que você vai ter as informações, né, para ir se preparando para o concurso que está previsto, inclusive, já para maio. Maio desse ano. Já no primeiro semestre já. Isso. E, inclusive, vi informações de que a convocação também vai ser imediata já para o segundo semestre. Com certeza. A partir de agosto, o governo já quer colocar essas pessoas para trabalhar. Isso mesmo. Então, é uma oportunidade para você que está nos assistindo e que quer aí ter a sua estabilidade de concurso, ainda mais a nível federal, que a oportunidade está aí à sua disposição. Eu vou fazer mais um intervalo e na volta nós vamos falar um pouquinho sobre política, vamos falar também sobre essa experiência. O Evandro é advogado e o governador do estado também é advogado, os dois militaram também dentro do MST. Vamos conversar um pouquinho sobre essas trajetórias e sobre outros assuntos. Fica comigo, eu volto já, não sai daí. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Guimarães Rosa disse que o sertão é o mundo e que o sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o sertão para mim é uma inspiração, e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é sertão. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto.
Estamos de volta no terceiro bloco do Ceará em Pauta. Você que está ligado com a gente no canal 180, sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo o Erivaldo Santos, é o superintendente do INCRA, aqui no estado do Ceará. Erivaldo, vamos falar um pouquinho sobre política. Você é advogado, mas militou muito na advocacia dentro do Movimento Sem Terra. E o governador Eumano de Freitas também. Você chegou a conhecer o governador durante esse período no MST ou não? E como é que você tem avaliado o primeiro ano? Como é que você avalia o primeiro ano do governador Eumano de Freitas à frente do governo do estado? Bom, eu tive a oportunidade de conhecer o hoje governador Eumano de Freitas como advogado do movimento social importante para o Brasil, que é o MST. Nós atuamos juntos, eu à época ainda não advogado, mas militante do movimento, fui da direção estadual do MST, e ele advogava, né? Inclusive, tivemos muitas oportunidades em que ele era o nosso assessor, era quem nos orientava nas ações do movimento. Diretamente? Né? Diretamente. Nós trabalhamos, tivemos muitas oportunidades juntos nos acampamentos, né? Como ele militava no direitos humanos, na área de direitos humanos do MST e orientando, né, os processos de desapropriações, acompanhando, na verdade, né, as ações do MST vinculado às desapropriações, né, tinha muitas ações de reintegração de posse, então ele era o advogado, né, assim como também orientava do ponto de vista da formação. Então, o Eumano, nós atuamos, né, juntos muito tempo, muitos anos no MST. Inclusive, um período, o MST avaliou como importante. Havia uma demanda em Brasília, né, de alguém qualificado para acompanhar as ações do MST a nível de Brasília. O MST passou pelo processos de perseguições, como, por exemplo, a CPMI da Terra, né, e o Eumano advogado foi um dos que acompanhou, né, aquele momento, a CPMI representando lá o MST, na defesa, inclusive, do MST, e ficou um período até voltar para o Ceará, quando veio cumprir uma outra tarefa, a convite da prefeita Luiziane Lins, à época, né, assumir a Secretaria de Educação, né, mas sempre muito próximo ao MST. Então, conheci o Eumano, militante, advogado. E depois tivemos também a oportunidade de acompanhar como parlamentar, né? Como deputado. Então, fiquei um período na Assembleia em que tinha muita convivência com ele. Eu fiquei 4 anos ali na Assembleia, na assessoria da deputada Raquel Marques. Então, a gente estava sempre se encontrando, conversando sobre as ações do partido ali na Assembleia, né? E agora o Eumano governador. Então, acho que primeiro, eu diria que o Ceará está bem representado, né? Então, é uma figura simples, humilde, né? Uma pessoa que tem uma capacidade de diálogo incrível, né? E é uma pessoa que tem experiência e tem compromisso com o povo. Então, acho que o Ceará está bem. Quando houve aquela situação toda da Isolda, o PDT, não vai ser, e quando o PDT disse que não ia ser a Isolda, que ia ser o Roberto Cláudio, o Camilo sumiu das redes sociais por algumas horas e apareceu com o Eumano e o Lula em São Paulo. E descobriu-se que o candidato seria o Eumano de Freitas. Quando vocês viram que o candidato era o Eumano, o que foi que passou na cabeça de vocês? Vocês que viveram próximo dele, assim, rapaz, o Eumano pode ser o governador, e foi, e no primeiro turno. Como é que foi receber isso? Primeiro foi uma grande surpresa, né? É inquestionável a capacidade e a qualidade do Eumano como pessoa e ter chegar a essa posição de governador, de fato, não era esperado por nenhum de nós, pelo menos nesse momento, né? Mas quando o Eumano foi o apontado, indicado pelo hoje ministro Camilo Santana, né, o critério certamente foi essa capacidade que o Eumano tinha na Assembleia, né, demonstrado ali na Assembleia,
e o diálogo que tinha com Camilo Santana, né, quando governador. Então, ele não foi escolhido sem esses critérios, né? Mas, de fato, foi uma grande surpresa e que nós ficamos muito felizes. Então, fizemos a campanha do Eumano assim, com muita garra e com muita confiança, né, de que era um nome que reunia as condições para governar o Ceará, né? Ainda pela surpresa, porque foi um nome apresentado, digamos assim, não havia uma expectativa que ele poderia ser o nome, ele aparece de última hora. Talvez naquele momento a gente via como um grande desafio a campanha e para termos uma campanha exitosa, a gente via muito desafio por conta da conjuntura, né, que estava colocada naquele momento. E quando veio a vitória do governador no primeiro turno, aí de fato realmente foi mais uma surpresa, né? Acredito que poucos acreditavam que nós ganharíamos a eleição em primeiro turno, embora a gente tinha confiança que nós íamos ganhar a eleição, mas a gente acreditava que nós iríamos para um segundo turno. Portanto, mas quero resumir dizendo que o governador Eumano nos representa, né, e acho que o Ceará terá um dos maiores governadores na sua história. Sabemos que os governos passados, como do Cid, sequenciado pelo Camilo, e um período pela Isolda, foram governos de grandes avanços para o Ceará, né? Mas eu acredito que o governador Eumano irá superar, né, esses avanços que nós tivemos com o Camilo, sobretudo com o Camilo. Ele vai aprofundar o desenvolvimento, os avanços que o Estado já teve. Quando a escolha do nome do Eumano ficou mais clara, você acha que isso deu um gás a mais na militância quando descobriu que seria o Eumano? Claro, poderia ser outro nome, cogitava-se outros nomes. Mas quando foi o do Eumano, você acha que deu um gás a mais para a militância? Com certeza, né? Porque as pessoas se sentiram ali, poxa, o Eumano é nós que estamos ali, é um de nós, né? Então, sem dúvida, a militância, ela se empolgou. Se empolgou e realmente colocou-se todas as energias, né, para que nós tivéssemos um resultado exitoso como tivemos ainda em primeiro turno. Eu acho que, analisando friamente assim, a posição cearense mesmo em relação ao nome do Eumano, sobretudo a parte mais, vamos dizer assim, financeira do Estado, econômica do Estado, talvez tenha olhado um pouco com esse olhar meio torto por ele vir do MST, vir do Movimento Sem Terra. Você acha que, de certa forma, depois que ele assume, nesse primeiro ano, houve uma quebra de paradigma daquilo que se imaginava que seria o governador e que hoje ele está seguindo, vamos dizer assim, naquela cartilha Camilo Santana de diálogo, de conversar com todas as arestas econômicas, com o agronegócio, com a indústria? Você acha que o governador tem, vamos dizer assim, essa abertura para conversar com todos os setores? Sim. Eu acho que no primeiro momento, quando o nome do Eumano é lançado ao Ceará como candidato, houve uma resistência inicial, né, exatamente com esse rótulo que você fala, ligado ao movimento social. Então, há resistência também a esse movimento social por parte da sociedade, e divergência na perspectiva de projeto político, de projeto de sociedade, né? Então, de fato, houve esse rótulo. Mas, ao mesmo tempo, o povo cearense via no governador Eumano uma capacidade de diálogo com todas as correntes políticas, né? E uma capacidade técnica, inclusive, de fazer a gestão do Estado, né? Porque ele já tinha mostrado isso como foi secretário de Educação de uma capital, né? Foi parlamentar por 2 mandatos, né? Então já tinha uma experiência na vida pública, né? E quando ele de fato ganha e começa a gestão, eu acho que esse primeiro ano, 2023, esse paradigma, ele de fato ele é superado, porque
o governador tem se mostrado essa pessoa que ele é o governo dos cearenses. Então ele tem que conversar com todas as forças, ele tem que conversar com todos os grupos, porque ele não governa para uma parcela do povo cearense, ele governa para todos os cearenses, né? E ele tem se mostrado essa pessoa preparada e com capacidade de diálogo com toda essa diversidade que é o Ceará. Como é que você avalia esse primeiro ano dele? Você acha que já deu para mostrar alguma coisa ou ainda os próximos anos dirão ainda a cara que ele vai dar à sua gestão? Eu acho que no Ceará, diferente no cenário nacional, o governador Eumano pega um estado que vem de uma sequência de governos populares, né, de governos que têm pensado de fato no crescimento e no desenvolvimento do estado, né, e ele então continua essa marcha, né? Eu acho que ele dá uma continuidade de governos comprometido com esse projeto, ele faz parte desse projeto, mas o governador Eumano ele já dá sinais nesse primeiro ano de que nós precisamos ir além, né? E eu acho que ele tem se colocado nessa perspectiva, ele tem, por exemplo, levantado pautas que pode ser, digamos assim, grandes avanços para o Ceará, né? Como, por exemplo, as energias renováveis é uma grande bandeira do governador Eumano, e numa perspectiva não só, por exemplo, dessas energias renováveis ser protagonizada por grandes empreendimentos ou grandes investidores, inclusive internacionais. Quando ele, inclusive, diz que vai lançar um projeto, um programa, o Renda do Sol, com uma inclusão, ou seja, voltado para os pequenos produtores, que é a energia solar. Então, acho que isso é uma visão revolucionária, posso até dizer. Ou seja, você inclui, né, pessoas que historicamente ficaram fora desses grandes projetos, né, e ele pensa em colocar a agricultura familiar como protagonista, né, de uma política tão importante para o Ceará. Assim como outros projetos, né, que já vem sendo idealizado pelo governador Eumano, e que certamente em 2024 ele vai ter uma condição melhor, né, de executar esses projetos. Você, como superintendente do INCRA, já deu tempo de conversar com ele, conversar com a equipe do governo para estreitar laços e compartilhar políticas? Sim, nós já tivemos algumas oportunidades de tratarmos parcerias, até porque o INCRA, nós temos ações em comum aqui no Ceará, como, por exemplo, existe a reforma agrária, né? E aí é importante, abro até um parênteses aqui para destacar, quando nós temos o INCRA como o responsável pela política de reforma agrária, e nós tivemos aí esse desgoverno a partir de Temer e Bolsonaro, no Ceará, o governo do Ceará assumiu o protagonismo da reforma agrária. Quando o governo federal deixou de fazer, o Ceará fez a reforma agrária aqui no Ceará. E Camilo, né, e o governador Eumano continua com essa pauta. Então, nós somos parceiro nessa política, né? O INCRA pode desapropriar as áreas acima de 15 módulos fiscais, né, e constitucionalmente não pode atuar nas áreas abaixo de 15 módulos fiscais. Então, o Estado está adquirindo essas propriedades, né, através do IDACE, e compra e repassa para o INCRA, e o INCRA ali reconhece essas áreas como assentamento, e passamos a implementar as políticas de crédito, de acesso técnica. Isso acelera esse processo de reforma agrária. Com certeza. Então, nós somos parceiros, né? E a gente tem procurado dialogar sobre essa temática em especial, né? Existem outras ações que a gente faz, que nós podemos desenvolver de forma em parcerias, né? Mas nós objetivamente estamos, nesse momento, tratando 2021, 2023 e continuaremos agora 2024 tratando dessas áreas, né, que foram 19 áreas adquiridas pelo Estado nos últimos anos, né, que serão repassadas para o INCRA para ser reconhecida e como assentamentos
do Estado e assentamentos do INCRA. Perfeitamente. Meus amigos, vou fazer a última pausa de hoje. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre política e sobre sucessão em 2024 na região e no Estado, para a gente fechar o nosso programa de hoje. Eu volto já, não sai daí. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão é um lugar de gente com um ser tão maior, porque é gente pequena, é gente simples, é gente humilde, de coração grande, temente a Deus, confiante na sua divina providência. Basta pensar na espera todo ano de um bom inverno. Este é o nosso sertão. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. Meu filho, abre o olho, cuida, chega junto com a Unimed Ceará. Esse é o pulo do gato. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed Ceará, o plano empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI, também tá valendo. É facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta com o último bloco do Ceará em Pauta. Você que está nos assistindo no canal 180 e também nas plataformas digitais. Estamos recebendo aqui no programa de hoje o Erivan dos Santos. Ele é superintendente do INCRA aqui no estado do Ceará. Vamos falar um pouquinho sobre política agora. O Erivan é afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Erivando, essa conjuntura aqui para 2024 é importante para o PT, porque o PT está na presidência da República, está no governo do Estado, e eu já recebi aqui, em algumas oportunidades, o deputado federal Zé Guimarães, e o Guimarães deixa muito claro que o PT tem prioridade de fazer o maior número de candidaturas nas prefeituras do Estado do Ceará. E esse é um desejo, inclusive, segundo ele, do presidente Lula de fortalecer ainda mais a presença do partido no interior do Estado. Como é que você tem acompanhado também esse desejo do PT de fazer um maior número de candidaturas, inclusive aqui na nossa região? O PT vem forte em 2024? Sim, o PT tem história, né? O PT tem, como você disse, no cenário nacional e no Estado, nós estamos com o presidente, nós estamos com governadores, nós elegemos a maior bancada de deputados estaduais na história do PT aqui no Ceará, né, no último pleito. Deputados federais influentes, a exemplo do deputado José Guimarães, que é aqui de Quixaramubim, né, um deputado que tem grande influência junto ao presidente Lula, lidera hoje o governo do presidente Lula lá na Câmara dos Deputados, e o PT tem todas as condições de fato, 2024, eleger o maior número de prefeitos e prefeitas da história do partido aqui no Ceará. E aqui no Sertão Central, né, o PT também tem essas condições de elegermos aqui
prefeituras do PT. Acho que o PT já se lançou como opção aqui no município de Quixeramobim em outras oportunidades, como, por exemplo, no último pleito, né, em 2020, e nós temos as condições para, agora em 24, também nos apresentarmos como opção para o povo de Quixeramobim. Acho que o PT já deliberou, né, a pré-candidatura do nosso companheiro Paulo Ferreira, secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, da Sohidra, né, e nós temos uma pessoa que reúne as condições e o PT está trabalhando para isso. Nós estamos discutindo com outras forças, né, locais, com as lideranças estaduais dos partidos, né, para que nós possamos, em 24, termos uma candidatura em condições de vitória em Quixeramobim. O Sertão Central ele é importante para essa presença do Partido dos Trabalhadores. Antes de trazer um pouquinho mais para Quixeramobim, para a gente avaliar também esse cenário daqui, eu queria começar por Quixadá, porque Quixadá também ventilou-se um novo nome, mais ligado a Hilário Marques, né? Você falou que trabalhou com a esposa do Hilário, a Raquel Marques, deve conhecer um pouco mais também sobre essa figura, que é o filho dele, né? Que é um garoto que estudou em São Paulo e que tem uma excelente formação e que pode ser um dos nomes, né, a ser discutido e debatido para essa sucessão lá em Quixadá. Como é que você avalia o filho do Hilário Marques, o Vitor, não é isso? Isso. O Vitor como nome possível para essa candidatura lá em Quixadá? Quixadá, nós temos uma liderança que não é só de Quixadá, mas do Ceará, que é o Hilário Marques, ex-prefeito, já foi prefeito por várias vezes em Quixadá, né, foi deputado federal, né, a sua esposa, Raquel Marques, foi deputada estadual por 4 mandatos, né, tem uma experiência de gestão pública, foi secretária da Prefeitura de Fortaleza, e o Vitor hoje professor, né, professor no ABC Paulista, então uma pessoa que acompanhou toda essa história dos pais na política, né? Ele acompanhou não, ele viveu e vive, né, toda essa história, inclusive participando, né? E acho que, não sei se Quixadá já definiu de fato quem será o nome, mas eu acredito que seja Hilário ou Vitor, né, são nomes que reúnem as condições para fazer uma boa gestão e para disputar Quixadá, né? Eu acredito que, independente dos nomes, né, Quixadá tem história, o PT tem história em Quixadá, né, e tem, digamos, o know-how para se apresentar como alternativa e ganhar as eleições, como já ganhou em outros períodos, né? Então, e terá o apoio do partido no Estado, do governador, né? O governador, sem dúvida, irá apoiar esse projeto do PT lá em Quixadá, mas, falando do Vitor, acho que para a política isso é bom. Então, você tem um nome novo, com a experiência que tem, com a história que tem, né? Eu acho que isso dá vida, né? Dá vida, inclusive dinamiza, fomenta o debate, né? E as pessoas, a população, o eleitor, né, começa a ver que tem nomes novos, que tem todas as condições, né, pela liderança que tem, né, e pela a história que tem Hilário e Raquel. Você acha que o eleitor aceitaria, o quixadaense aceitaria, assim, de bom grado, o nome de Vitor? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque o Vitor não é um estranho ao eleitor, né? Como eu disse, eu acompanhei a política em Quixadá pelo período, acompanho hoje à distância, né? Fui assessor da deputada Raquel em um mandato, no seu último mandato, né? Assessorei também o governo do Hilário Marques na última gestão, fiquei na assessoria jurídica da Secretaria de Educação por 3 anos, né? Então, acompanho e o Vitor
ele estava acompanhando no dia a dia, né, da política de Quixadá. Então, ele não é uma pessoa estranha ao eleitor. Acho que o eleitor receberá, né, sem nenhuma resistência. Perfeitamente. Trazendo aqui para o Quixeramobim, a escolha do Partido dos Trabalhadores é o nome do presidente do partido na cidade, que é o Paulo Ferreira. Essa decisão é prego batido, ponta virada? Sim. O que nós temos, o diretório discutiu, né, dentro no PT está consolidado o nome do Paulo. Nós acreditamos, por mais que eu diga que o PT, essa é uma decisão já firmada, não significa dizer que nós estamos fechados a discutir. Então, essa construção ela se deu por ocasião da última eleição, da eleição estadual, né, em que aqui toda a oposição se juntou e fez uma campanha vitoriosa, né, na chapa, no projeto liderada pelo PT nacionalmente aqui no estado. Então, uma grande vitória ao presidente Lula, aqui em Quixeramobim, ao governador Eumano, né? Nós elegemos uma bancada, Quixeramobim deu uma votação expressiva a uma bancada de deputados eleitos, né? E hoje com representação em Quixeramobim pelos grupos políticos, né? Que nós tivemos aqui uma votação Bruno Pedrosa, Leonardo Pinheiro, Messias do MST, de Assis, Moisés. Então foram parlamentares votados por essas forças de oposição à gestão municipal aqui em Quixeramobim e deputado federal majoritariamente aqui e com uma vitória histórica, né, que foi o deputado José Guimarães. Então todo esse grupo estava junto nesse projeto. E ali iniciou-se a construção de um projeto para Quixeramobim, né? E é natural que dentro desse grupo nós tenhamos mais de um candidato, né? Como temos, né, já publicamente conhecido. Nesse grupo nós temos o Paulo Ferreira, que já foi anunciado pelo PT como pré-candidato do PT. Nós temos o vereador Eugênio Gomes, né, também já anunciou a pré-candidatura a prefeito de Quixeramobim, que eu acho positivo, né? Mas os diálogos eles continuam, né? E acho que as duas pré-candidaturas têm legitimidade na sua propositura, mas o importante é que, e aí a gente precisa ter a maturidade que nós não podemos nos dividir, né? Acho que daqui até março tem que se consolidar em uma candidatura, né? Hoje nós temos 2 pré-candidatos, esses 2 pré-candidatos têm conversado, os partidos têm conversado, né? E nós temos que ter uma candidatura para a gente ter condições, de fato, de apresentar um projeto para Quixeramobim, né? E um projeto que tenha condições de vitória, né? E, na minha avaliação, sem desmerecer a outra pré-candidatura do Eugênio, né? Acho que o Paulo Ferreira tem todas as condições para representar esse projeto, né? Lógico que essa decisão ela não se dará de forma arbitrária, como eu disse, ela está acontecendo diálogos, conversas, e ao final ali, como eu disse, até março, acredito que esse é o prazo que nós temos, né? Nós temos que discutir quem é que reúne as melhores condições, né? As melhores condições, não só de uma pesquisa, quem pontua melhor, mas quem tem, digamos, a melhor possibilidade de unificar toda a oposição em torno desse projeto, né? Como também o diálogo com o governo, com o governador, e o apoio do governo aqui nessa candidatura, né? Então, acho que tudo isso será avaliado e medido para que a gente possa aí anunciar uma candidatura unificada desse bloco de oposição em Quixeramobim e trabalharmos para ser vitoriosos. Erivaldo, mas
os dados políticos giraram esses últimos dias aí, trouxe vamos dizer assim, para a oposição, uma mudança assim, significativa no perfil de um grupo político dentro da oposição, tradicionalmente, que é a família Coelho, que demonstradamente está se aproximando do prefeito Cirilo Pimenta. Isso, de certa forma, não enfraquece um pouco a oposição, na sua opinião, ou não? Não deixa de trazer, de ter repercussão, né? Porque a família Coelho, né, em especial o Dr. Rômulo, por qual, inclusive, tenho muito carinho, né, nós sempre tivemos nesse bloco de oposição, né? Tanto é que ele disputou por diversas vezes com o Cirilo, exatamente, com o Cirilo e com o seu grupo político, né? Então, a sua história política está nesse campo, né? Podemos dizer assim, nesse campo de oposição. Essa mudança, ou isso que se apresenta como possibilidade, né, de uma junção Rômulo e Cirilo, de fato é uma novidade, né? Mas eu não diria que isso inviabilizaria uma candidatura de oposição, uma candidatura do Paulo Ferreira, né? Isso não compromete, então a gente não tem mais chance. Temos, né? Até porque eu acredito que essa aliança, o eleitor, ela traz uma certa... para o eleitor, isso não é bem visto, né? Porque se você teve ali a história, a vida toda disputando, né, e hoje se junta, de fato, há uma confusão na cabeça do eleitor, ele vai... isso não foi assimilado ainda, né? Digo isso pelo que eu tenho visto de algumas pessoas, né, eleitores seja do Cirilo ou do Rômulo Coelho, né? Então, há uma certa ainda dúvida, o que é isso mesmo, né? Qual que vai ser o resultado, e aí se isso vai trazer saldo positivo ou negativo, a gente ainda não tem como medir, né? Mas, em suma, eu diria que a possível aliança dos Coelhos com Cirilo traz sim, tem consequência não, melhor dizendo, tem digamos assim, não deixa de ser dar uma baixa na oposição, mas não será, digamos assim, determinante para o enfraquecimento e a impossibilidade de uma vitória da oposição. Acho que não. E o Erivanto, politicamente? Pensa em ser candidato, Erivanto? Não, isso não está no meu projeto, né? Eu gosto da política, irei contribuir, né? Vou participar da política de forma ativa em Quixeramobim, mas como candidato não tenho essa pretensão. Para 2024? Para 2024, não tenho. O nome estaria disponível para uma candidatura, sei lá, quem sabe, nos próximos anos, a prefeito, a vice, ou alguma coisa parecida, não? Olha, não dá para a gente dizer que você não... Porque é difícil você falar de cenários futuros, né? Não podemos descartar essa possibilidade. Dizer que isso está como projeção, não. Eu não estou me projetando para isso, né? Hoje estou assumindo uma tarefa, né, uma missão que a mim foi dado, confiado aí pelo MST, pelo Partido dos Trabalhadores, né, e pelo presidente Lula, que é o INCRA. Então vou me dedicar para entregar a minha missão ao final do governo, ter cumprido a minha missão, né? E do ponto de vista profissional, sou advogado, pretendo cumprido essa missão, retomar as minhas ações ou as minhas atividades como profissional, como advogado. Você disse que passou pela Assembleia, quem passa pela Assembleia vê aqueles trâmites todos, aqueles ritos da Assembleia, você agora num cargo importante na superintendência do INCRA, esse trato em Fortaleza, Brasília. Não surge também aquela pontinha do deputado Erivanto Santos, não? Aquela vontade de chegar à Assembleia ou à Câmara Federal?
Ô, Elistênio, como eu disse, discutir o futuro da política talvez fosse precipitado, né? Mas, assim, eu afirmo que hoje não há esse desejo, né? Eu participo da política, sou militante de movimento social, né? Continuo vinculado ao MST, né? Elegemos na última eleição um grande deputado que também foi uma grande revelação da política no Ceará, né? Que é o deputado Messias, do MST, né? E nós estamos, assim, muito firmes para contribuir com o mandato do deputado, né? E ajudar esse mandato, né? Acho que os movimentos sociais está bem representado lá pelo deputado Messias, como tem outros, né, ligado a esse campo, né, e a gente vai trabalhar para fortalecer esse projeto. Né. Aqui em Quixeramobim, pensando em 2024, né, o MST também se apresentará como opção, como alternativa ao eleitor, né, de Quixeramobim. Nós temos já uma pré-candidatura de vereador, que é o Toninho, do MST, né, e nós vamos trabalhar para elegê-lo, né? E acho que vai ser essa minha contribuição, assim como a eleição do nosso pré-candidato, Paulo Ferreira, né? A gente está muito firme e vamos contribuir para que a gente possa ter uma campanha e uma candidatura vitoriosa em outubro deste ano. Erivaldo Santos, muito obrigado pela presença aqui no Ceará em Pauta e estamos sempre aqui à disposição. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e que 24 seja um ano de muitas vitórias e muitas conquistas para todos nós. Obrigado. E você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Ao longo da semana você vai acompanhar os cortes no nosso canal do YouTube, essa conversa que a gente acabou de acompanhar com o Erivaldo Santos, superintendente do INCRA aqui no estado do Ceará. Um grande abraço e até o próximo programa.